Olá pessoal, boa tarde. Gotinha aqui, ó. Estamos aqui hoje para conversar com o professor Darcy Guimarães Ribeiro sobre o primeiro volume da coleção que eu e ele organizamos, intitulada Clássicos do Direito Processual. E tanto direito processual civil quanto direito processual penal. Então nós estamos aqui aguardando o professor, já deu o sinal aqui de que ele está chegando. A conversa hoje não é para ser muito longa, ao contrário, para a gente poder fazer uma conversa curta, para não cansar vocês depois do almoço, né? Então, é só aguardar um minutinho que o professor Darcy já está aí. E o motivo, até pelo qual eu escolhi fazer esse encontro com ele. O professor Darcy, ele foi o responsável por eu ingressar no meio acadêmico, né? Foi por causa dele que eu acabei me envolvendo com curso de doutorado e ingressando no magistério, de modo que é um exemplo para mim, que eu não canso de dizer isso, porque a gente tem que dar, nós temos que dar mérito a quem tem mérito, né? Reconhecer os valores das pessoas por tudo aquilo de bom que elas fazem. Aqui chegou agora o professor Darcy. Está aguardando. E o professor Darcy trata no curso de doutorado que ele trabalha. Olha lá ele. E aí, professor Como é que Mauro? estamos? Tudo tranquilo? Como é que estamos? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, estou fazendo a apresentação aqui do senhor, professor. E o motivo pelo qual aqui a gente escolheu esse título para conversar hoje. Né? O professor Darcy, então, só para fazer a apresentação agora dele, né? É professor titular na Unicinos, participante, integrante do programa de pós-graduação em Direito, o PPGD da URGS, tanto no mestrado quanto no doutorado. Lá no doutorado é onde ele trabalha o tema Direito e Democracia, ou melhor dizendo, Processo e Democracia, né, professor? Exato, Processo e Democracia. E também é professor titular da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. De modo, professor, que a nossa conversa hoje aqui, eu estava dizendo, o pessoal que começou a nos acompanhar, ela não é muito longa, ao contrário, né? É para não cansar, até depois do meio-dia, né? O pessoal logo em seguida já vai continuar o almoço, ou já vai voltar para o serviço, seja como for. A ideia aqui é quebrar um pouco o gelo do tema. E ninguém melhor para quebrar um pouco do gelo do que quem, né, trabalha esse tema a fundo lá no curso de doutorado e mestrado na Unicinos. Professor Darcy, bem-vindo. A casa é sua. Muito obrigado, professor Mauro. É uma satisfação muito grande hoje poder estar mais uma vez dialogando, como a gente sempre faz, né? E agora junto com os nossos queridos amigos aqui, sobre um tema que eu acho que perpassa por todas as áreas, que é esta relação que hoje nós temos da ideia de democracia com a ideia de processo civil, penal, processo penal. A ideia de democracia é muito importante. E quando nós tivemos esta ideia de criar esta coleção, realmente a ideia foi tua, de pegar a primeira obra do Calamandrei, que é um clássico até hoje, né? E que, para mostrar para as pessoas hoje, que era uma obra de difícil acesso, a grandeza de um autor, como se pode escrever sobre um tema tão árduo de uma maneira tão interessante. Porque o professor Calamandrei, especificamente, foi multifacetado. Foi um político, participou da Constituinte, né, na Itália, participou na Constituinte, na realização da Constituição, foi catedrático de processo civil e de direito constitucional. Veja, o primeiro catedrático de processo civil e de direito constitucional. Tanto que ali no prefácio foi colocado, até que nós dois fizemos junto, que ele era conhecido como a Constituição que anda, Constituição que caminha. Né? Tamanha a ideia. Eu costumo brincar, às vezes, o professor Mauro sabe, o meu doutorado é o único doutorado ou mestrado, por exemplo, que as pessoas têm aula com Carnelucci e com Calamandrei. Porque o discurso de Calamandrei sobre democracia, eu tenho ele gravado e eu passo para os alunos. Quando a aula é de democracia, eles escutam o Calamandrei fazendo a defesa, o discurso dele sobre democracia.
Então, o Calamandrei, especificamente, ele teve uma vida intelectual intensa, foi fundador de partido, participou de constituinte, foi um político. O filho dele, Franco Calamandrei, foi senador, foi jornalista, senador, teve tanto esta vinculação que herdou do pai, mas ele, acima de tudo, foi um grande processualista. Foi um grande processualista civil. Junto com Canelucci, com Redente, fundou e dirigiu a revista de direito processual, até hoje a mais famosa, revista mais famosa de direito processual civil. Criou a revista, foi diretor de vários, foi reitor da Universidade de Florença em 43, depois foi cassado, foi um dos poucos professores que na época era obrigado a assinar em relação ao Dutti, apoiando, e ele foi totalmente contrário, foi um opositor ferrenho do fascismo, foi cassado, ele era um democrata em essência, foi cassado, e depois em 44 voltou para terminar o seu mandato de reitor, né? Teve uma vida muito vinculada ao processo e à ideia de democracia. E a ideia de democracia funcionou muito bem. Tanto que entre os processualistas, existem 3 grandes processualistas, Canelucci, Chiovenda e Calamandrei. Sim. Alguns preferem Canelucci pela construção, pelo edifício conceitual que Canelucci criou. Outros preferem, por exemplo, Chiovenda, porque foi realmente um formador de escola, um formador de discípulos. Mas muitos preferem Calamandrei, por esta visão liberal que ele teve, por esta vinculação com as novas gerações, mais que os demais. O Luiz Luigi uma vez me contou, porque o Luiz Luigi da URGS, ele foi aluno de Calamandrei faleceu em 56, ele conheceu Calamandrei e ele também foi aluno de Canelucci, que faleceu em 65. Então ele não gostava de Canelucci, mas ele era apaixonado por Calamandrei, ele se encontrava com Calamandrei e disse que o Calamandrei era uma pessoa absurdamente aberta com todos aqueles que chegavam perto dele. Mas no que se refere, este é um livro, professor Mauro, a escolha foi maravilhosa, porque este é um livro de essências. Existem várias formas para escrever um livro. Este foi um livro que ele escreveu a convite do professor Niceto Acarazamora e Castilho, para no inverno de 1952 proferir uma série de palestras para os professores de lá, porque o professor Niceto estava na Universidade do México, era espanhol, mas estava, em virtude do regime fascista, estava no México e convidou Calamandrei, que já era uma autoridade, veja bem, faleceu em 56. Então é uma obra de final de vida, aos 60 e poucos anos ele escreveu. Madura. Extremamente. Isto é um livro. Existem aqueles livros que são dogmáticos. Este é um livro de essência. Este é um livro de essência. Não se escreve este livro lendo obras. Se escreve este livro refletindo sobre as obras que tu leu no curso de uma vida. Este na minha opção, é um testamento intelectual de um autor que dedicou sua vida ao estudo. Ele tem passagens nesse livro que são absolutamente fantásticas. Tem passagem. A pertinência desse livro é algo de difícil compreensão para quem não se dá conta. E a pergunta que se coloca, e nós colocamos, o que um livro com mais de 60 anos tem a ver hoje? É verdade. É que se realmente nós começarmos a ler esta obra, vocês vão ver que o que hoje nós temos em termos de constitucionalização do processo civil, destas garantias constitucionais do processo, isto começou com Calamandrei. Isto começou com Calamandrei, para ser bem honesto, e com Eduardo Couturi. Foram os primeiros idealizadores deste casamento que resultou em todos esses frutos que nós temos hoje. Então, veja, em 52, o Calamandrei resolveu visitar, ou seja, um homem que escreveu Eles os Juízes, visto por nós advogados, que escreveu Corte de Apelação em 3 volumes, escreveu inúmeras obras, resolveu visitar e criar uma nova perspectiva. Porque para Calamandrei não havia vida fora da democracia. Então, tudo para ele tinha que ser democrático. Veja, 60 anos depois, nós estamos pensando como Calamandrei pensava em 1952. Sim. E, felizmente, 2 anos depois, como escreveu ali o professor Mauro, o sucesso foi tão grande que ele resolveu positivar aquelas conferências
e escreveu, felizmente, para nossa felicidade, esse livro, para não se perder isso aí. Né? E até chama atenção, professor Darcy, que não tinha tradução para o português ainda. A única tradução desse texto era uma tradução que o Niceto, Dom Niceto, né? Alcalá Zamora e Castillo fez lá para o espanhol mesmo, né? Na década de 60, porque mais do que isso, nem foi reproduzido ou reeditado depois. Então, chama muita atenção assim, a lacuna e o que se deixou aberto esse livro como se tivesse sido esquecido. Muito citado, mas pouco lido e esquecido, né? Esse é o problema das citações mais modernas, são citações de capa, que tu pega Exato. A citação de um outro autor e tu acaba fazendo a mesma citação, mas tu não lê. É um livro que eu costumo, por exemplo, para os meus monitores lá, do doutorado e do mestrado, para a gurizada lá, é um livro absolutamente imprescindível. Não para conhecer processo, mas é um livro para abrir a cabeça. A pessoa que lê este livro com uma certa concentração, ela muda. Ela muda a forma de ver o mundo. Porque as passagens ali são poéticas. Uhum. São poéticas. São poéticas. Tu lê uma vida inteira, tu escreve uma vida inteira e parece que o que tu quer dizer, este autor já diz. É um dos poucos livros que eu acho que eu gostaria de ter escrito na vida, seria um livro desta qualidade. Sim. Não, e olha, eu tive uma dificuldade para poder fazer a tradução, demorou um pouco, né? Justamente pela forma poética como ele falava. E ali, basicamente, está colocado no papel o discurso, digamos assim, verbal dele. Né? E o pessoal não se engane, ele não era democrata de gabinete. Ele foi militar também, né, professor? Foi. E ele pegou arma para defender os ideais dele. Né? Defender a democracia, abalado do jeito que estava na Itália, ele pegou em arma para poder defender as ideias. Sim, pois ele se voluntariou na Primeira Guerra Mundial e chegou ao posto de tenente-coronel. Exato. Chegou ao posto de tenente-coronel, porque ele acreditava nos ideários em relação ao que ele estava fazendo. Era um homem de trincheira. Exato. Literalmente era um homem de trincheira no processo e nas ideias. Uhum. E a presença deste livro é fundamental. O Código de Processo Civil, se eu tivesse que dizer o seguinte, o Código de Processo Civil, ele se idealizou em quê? Este é o livro que idealizou, digamos assim, que o Código de Processo Civil é fruto deste livro. É fruto deste livro. Porque se nós pegarmos o Código de Processo Civil, e eu vou destacar algumas passagens, por exemplo, o artigo 1º do Código de Processo Civil, a exposição de motivos. Na exposição de motivos, o próprio Fux coloca que a função do novo código é estabelecer expressa, explícita e implicitamente uma sintonia entre Constituição e processo. Tudo o que o Calamandrei fazia. O artigo 1º, que é o artigo mais importante do novo CPC, digamos assim, ele traduz, para quem não tem familiaridade, eu vou ler, ele diz o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição. Olha quanto trabalho a gente passa ainda, hein? Ele cria o filtro constitucional e o Calamandrei analisa. Se nós olharmos aqui, por exemplo, este livro é um livro de teoria geral do processo, porque ele vai analisar as convicções, motivação da sentença, independência do Poder Judiciário, relação do Poder Judiciário com os demais poderes. A dialética, ele trabalha contraditório puro, ele trabalha princípio da cooperação, princípio da defesa, mas vejam, todas essas ideias através dos valores constitucionais. Sim. E veja que ele tem um artigo próprio de contraditório, porque o contraditório no novo CPC, eu digo o seguinte, por que o contraditório é o princípio mais importante do novo Código de Processo Civil? Ele está no artigo 7º, 9º e 10º. Veja que o código baseado em Calamandrei é a primeira vez na história do Brasil, e eu não conheço no direito comparado, eu não conheço. Né? Não vou dizer que não há, porque eu não conheço todos os países do mundo. Lógico. Mas dos que eu conheço, não existe um Código de Processo Civil que tenha como o nosso
né, uma parte inicial de uma teoria geral das normas fundamentais, seja de valores constitucionais, para servir de filtro interpretativo para antinomias, né, e lacunas. Eu Sim. não conheço nenhuma norma. E o Que inveja do contraditório processo civil, hein? Não, e o contraditório é tão importante que eu costumo dizer o seguinte: por que o contraditório é o princípio mais importante do CPC? Por que hoje o juiz não pode decidir absolutamente nada sem antes trabalhar com contraditório? Sabe Mesmo por de que eu ofício. costumo dizer para as pessoas? Porque o contraditório é o reflexo infraconstitucional da ideia de democracia. A democracia se concretiza no contraditório. Ela se reflete no contraditório. Então, tu é obrigado a analisar e a conhecer algumas questões, por exemplo, eu destaquei algumas passagens, professor Mauro, por exemplo, quando ele fala do costume, ele vai dizer de maneira que o que determina a essência de um processo não é a lei processual, mas é o costume que se coloca em prática quando de um julgamento. E é daí que ele extrai, que ele vai dizer o seguinte, que a praxe do foro é muito mais importante que a praxe da lei. Vejam a beleza e a importância que o professor Calamandrei destaca. Outra questão importantíssima, lá na página 48, quando ele vai falar depois, a ideia de justiça, olha que definição maravilhosa, ele diz: a justiça é a criação que brota de uma consciência viva, sensível, vigilante e humana. Isso é genial, porque aí ele faz uma advertência para os juízes. Logo a seguir ele vai dizer, ó, o perigo maior de uma democracia que ameaça os juízes é o perigo do vício, da indiferença burocrática e da irresponsabilidade anônima. Porque para os burocratas, diz o Calamandrei, os homens deixam de ser pessoas vivas e se transformam em números, cédulas ou fascículos. É a crítica que se vem fazendo no processo, porque o processo se desumanizou. Hoje as pessoas são números. Hoje são milhões e milhões de processos. Veja que ele em 52 já advertia isso e não havia esta enormidade de processo. No Rio Grande do Sul temos mais processos que pessoas. Não, e ainda no processo penal, ainda há quem sustente que a lógica do processo civil não dá para ser utilizada no processo penal. Até hoje nós estamos passando por esses problemas que foram denunciados na década de 50 e o processo penal brasileiro continua repetindo erros e não se espelhando em quem está anos-luz na nossa frente, em termos de tratos. Olha o que Calamandrei colocou aí, algumas observações ele fez, até ele foi muito crítico neste livro, quando ele falou sobre o processo penal, lá no finalzinho. É a última passagem. É a última parte, exato. Né? E é incrível, ele faz, porque em essência as pessoas têm... Hoje eu particularmente tenho dito que não se deve, com base em Calamandrei, eu tenho dito o seguinte, já não existe mais processo civil, não existe mais processo penal. Claro. Não existe mais, por exemplo, uma teoria geral do processo. Por que eu costumo dizer isso? Porque hoje existe um único tronco comum. Porque graças a este livro de Calamandrei, graças a isso nós introduzimos no direito brasileiro. Por que no direito brasileiro agora? Por causa da Constituição Federal de 88. Sim, claro. Foi ela que trouxe à baila aquilo que para Calamandrei já na década de 40 era importante. Sim. Ela que fez com um Código Civil novo, um novo Código de Processo Civil, isto foi muito importante. Isto foi essencial. Então, foi a própria ideia do Calamandrei, neste particular, que reavivou com a Constituição Federal. Por isso o livro é tão atual. Porque a Constituição Federal recupera os valores que estão no livro. E veja bem, e que eu costumo dizer, esta ideia, ainda que o Calamandrei coloca neste livro, é essencial. Ele trabalha com questões poéticas, professor Mauro. Uma das que mais me chama a atenção, por exemplo, na página 72, e eu me permito ler pela beleza, porque não dá para trocar uma vírgula. Não dá para trocar. O Calamandrei diz o seguinte sobre motivação, que é um dos temas hoje que mais se discute em teoria do direito. Hoje o tronco comum de tudo é um direito processual
constitucional. Isto foi criado a partir das ideias de Calamandrei. Uhum. Por isso não se deve, a meu sentir, falar de processo penal para cá, processo trabalho. Não, é um processo constitucional. O processo penal, o processo civil, tem as raízes na Constituição. O caule é na Constituição. O fato de ter um arbusto pela uma peculiaridade própria não desnatura, porque tudo passa pelo caule. Olha só que conceito de motivação. E vai dizer que não vale para processo civil, penal, trabalhista, tributário. Olha o que ele diz. A motivação é uma comprovação lógica para controlar, à luz da razão, a bondade de uma decisão resultante do sentimento. É a racionalização do sentido de justiça. É a demonstração que o juiz quer dar a si mesmo antes partes. Da ratio scripta, que convalida a descoberta do nascimento de sua intuição. Quantos anos, quantas décadas de reflexão para condensar nisso aqui? Eu até me atrevo a dizer, professor, eu não quero lhe travar muito mais, porque eu sei que tem compromisso logo em seguida, né? Mas eu me atrevo a dizer que esse livro é um daqueles que a gente, a cada vez que lê, tira um ensinamento diferente. Eu não tenho dúvida, Cada vez que a o gente tem Ovidio contato tinha... com ele, acho que ele está cortando um pouquinho. O Ovidio dizia isso quando lia do Calamandrei, porque o Ovidio era apaixonado, a Introdução ao Procedimento Cautelar. O livro de introdução ao estudo sistemático, o Ovidio era aquele. Este livro não é entendido hoje. Tá? No capítulo sobre contraditório, ele trabalha como deve ali, ele mostra qual é a postura que qual é a postura que o advogado é no contraditório hoje, já na página 89, qual é a função? Ele vai trabalhar e vai antecipar a idade de igualdade. Acho que a gente está tendo um pouquinho de corte na sua fala. Econômica. Ele mais adiante, depois na página 104, ele trabalha. A gente está cortando um pouquinho a sua fala, professor. Travou um pouquinho na sua fala aí, professor. Trabalha a pública. Tá cortando aqui. Tá. É a conexão aí. Certo. Infelizmente, a gente tem esses altos e baixos na transmissão. Isso, infelizmente, faz parte, né? Mas, talvez... e quem foi? Aí você foi perguntando também para a Maristela aqui. E quem foi que ensinou as agruras do processo penal? Voltamos? Conseguiu voltar, professor? Só dá uma... tá sem som. Acho que tá sem som aí. Mas, enfim, nós estamos sobre horário já? Só fazer um sim ou não, né? Eu acredito que... Olha ali, só inverteu a tela, olha a corneta aí está pegando já, né? O Paulo aqui, ó. O Paulo! Olha só que coisa linda, velho. O Paulo está com a gente aqui. Mas, professor Darcy, eu não tô com o relógio aqui para ver o horário. Sim, mas creio que seja aí. Porque o problema da rotação que me aparece, ao menos, é na sua conexão. Né? Mas... só para poder ter um retorno aqui, só para poder me organizar. Pedi para o Paulo me ajudar aqui. Paulo, daí tu está nos ouvindo? Está me ouvindo ao menos? Aparece ali. O Darcy saiu, ele vai voltar, vai tentar voltar novamente. Né? Eu estou aqui sem o horário. Professor Darcy, aqui, vamos de novo. Uhum. O Paulo está me ouvindo. É lá com o professor Darcy. Agora voltei. Sim, mas era aí. Eu pedi para o Paulo, né? O nosso Paulo, né? Para poder confirmar. Eu saí e voltei.
Perfeito. Eu Não, saí e ótimo. voltei. Professor, que horas nós temos aí? Já estão 1h24 agora. Tá, o combinado era 1h25, no Não, máximo. ainda tem para nós fazer a nossa despedida, mas olha, Isso, te agradeço. realmente fica para os colegas a importância, eu espero, nesse pouco espaço de tempo, né? Porque um livro desta grandeza, e até é importante, porque nós não podemos revelar todos os segredos, até porque os segredos nos foram revelados a partir da minha experiência e a partir da tua experiência. Claro. Cada um de nós vai descobrir uma essência nessas questões, professor Mal. Sim. Mas, professor Darcy, olha, é muito bom ouvir o senhor, como sempre. Né? O senhor sabe que... Eu vou cometer uma indiscrição também aqui. Fora dos tempos da pandemia, tempo de reclusão, né? Ou de confinamento, o professor Darcy e eu tínhamos nossos encontros do cafezinho e de caminhada aqui, né? Num parque que fica na frente da minha casa, aqui em Porto Alegre. E todo final de caminhada ali, nós sentávamos para conversar e ali, bom, e aí ia longe, né? E o que a gente conversa? Óbvio, né? Eu tenho que tirar de quem sabe, não posso aprender com quem não sabe. Agora, isto começou, professor Mauro, desde as nossas discussões lá perto do Camp Nou. Meu Deus na do céu. praça, nas conversas, no livro que nós comprávamos. Olha, que coisa linda, que coisa linda. Cada vez, e veja o fruto que deu isto aí. Olha o fruto que deu isto aí. O fruto que deu isto aqui são essas só. É isto aqui. Entendeu? É isto aqui. E isto é uma maravilha, professor Mauro. Olha, eu fico muito contente de poder estar dialogando com o seu público, né, sobre um tema que para mim é muito caro. Na realidade, são dois temas caros. A nossa amizade e a nossa amizade acima de tudo e esses temas mais abertos de processo, de teoria geral, de processo que me fascina. Só para quem não sabe o que é o Camp Nou, nem todo mundo pode saber, né? Mas só para ter uma ideia. Eu fui fazer o doutorado em Barcelona por culpa do professor Darcy. Já estava lá desde 98, né? 98, né? E 98. Cheguei lá em 2000 e o Darcy fez tudo lá para eu poder, eu e minha esposa, estarmos à vontade numa cidade nova, diferente, com língua de tudo. O catalão não é fácil, né? E lá, então, éramos vizinhos. Ele morava numa ponta do Camp Nou, estádio do Barcelona, e eu na outra ponta do Camp Nou. E as nossas conversas ao redor do Camp Nou. Quem sabe um dia a gente faz um trabalho em conjunto, conversas pelo Camp Nou. Olha só. Genial! O que nos separava naquela época era o Messi e o Rivaldo que nos separavam. É verdade. Ô, professor Darcy, vou deixar o senhor tranquilo, né? Tenho compromisso com uma banca de doutorado, agora se eu não estou enganado, né? Mestrado, doutorado, não me lembro agora, mas é uma banca, né? E, olha, foi muito bom estar com o senhor aqui, poder participar desse espaço que a gente traz para os amigos que nos acompanham, né? E saber que sempre que puder, né? Se eu tiver condições, esse espaço é seu, assim como eu me atrevo a lhe incomodar mais algumas vezes, viu? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Um tempo para que eu possa estudar. Estudar. Tá, o senhor precisa estudar. Eu vou acreditar. Darcy, muito obrigado. Abração para vocês em casa aí, né? E olha, muito obrigado de novo por participar aqui com a gente, viu? Obrigado pelo convite, excelente diálogo. Espero que os nossos amigos aí tenham podido curtir um pouco as nossas tertúlias. Verdade. É verdade. Então tá. Amigos, muito obrigado pela presença, pelo carinho do acompanhamento aqui. E semana que vem vai ter mais. Semana que vem eu estou trazendo um outro amigo também para poder conversar sobre o segundo volume da nossa coleção, né, professor? Que é um texto de James Goldschmidt, né? James Goldschmidt. E espero que gostem. Né? Vai ser, tenho certeza, no nível elevadíssimo como foi hoje aqui. Então,
Boa tarde para vocês, boa sexta-feira. Até a semana que vem. Grande abraço. Abraço. Até logo.